Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Alba e esse é o canal Pouco Tempo. Estamos no capítulo 20 de Mateus. Mas antes de começar, gostaria de pedir a você que se inscreva nesse canal, curta o vídeo, compartilha, porque aqui eu tento, trazer apenas a palavra de Deus e aquilo que ela expõe. E nós temos estudado um capítulo por semana e chegamos na nossa 20ª semana estudando o capítulo 20 de Mateus. Estamos caminhando aí para o final do livro, né? Já ali as últimas coisas que aconteceram antes de Jesus ser crucificado, morrer, ressuscitar. E aí nós adentrarmos já no outro evangelho. Então estamos aqui aprendendo mais da palavra de Deus. E aí eu peço que você me ajude aí se inscrevendo, compartilhando, porque sem dúvida pode ser bênção na sua vida e na vida de outros, né? Pelo menos esse é o meu desejo quando eu faço os vídeos. E também leia a Bíblia, né? Conselho que eu dou, muito sério, a coisa mais importante na realidade que você deve fazer no dia de hoje, ler a Bíblia, orar, buscar a presença de Deus. Deus promete que aquele que busca ele vem ao encontro dessa pessoa, então vale muito a pena buscar ao Senhor e conhecê-lo, vale muito a pena e claro, né, vale para essa vida e para a eternidade. E aí o capítulo 20 começa com uma parábola do reino. Jesus, ele explica como acontece a dinâmica no reino de Deus. E é interessante porque sempre nós já temos visto isso daqui, sempre a dinâmica do reino, sempre a maneira que Deus trabalha é muito diferente do mecanismos do nosso coração e da nossa mente. Nós temos uma maneira de viver, a nossa cabeça funciona de determinada maneira, e quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, nós percebemos que a dinâmica é diferente. E essa parábola aqui mostra muito isso. Porque a parábola conta a história de um homem que era dono de uma vinha, de uma fazenda que tinha vinha, que tinha pés de uva. E aí ele chama alguns trabalhadores para trabalhar, né? Ele chama alguns. E aí, primeiro, logo cedo, bem cedinho, ele passa e aí chama alguns homens, logo cedo. E aí ele combina com esses homens um valor. Ó, você trabalha para mim o dia todo, de agora, cedo, até o final da tarde, e eu vou te dar um salário, vou te dar X. E aí os homens aceitam isso daí. Então esses primeiros trabalhadores, eles têm um acordo e eles aceitam aquilo que o dono da vinha vai dar. Aí lá para as 9 horas da manhã, o dono da vinha encontra outros. E aí eles falam lá, ele fala, ó, vai lá trabalhar para mim, que aí no final do dia eu também vou te acertar um valor. E aí eles vão. Aí depois, mais quase para meio-dia, ele encontra outros homens e aí convida esses homens. Esses homens estavam ociosos, estavam sem fazer nada, então esse dono da vinha chama e eles vão para trabalhar. E já de tarde, lá pro meio da tarde, ele encontra outros homens e também convida eles para trabalhar na sua vinha, para irem. E já era o dia terminando ali. E esses homens aceitam e vão trabalhar. No final do expediente, então estão todos os trabalhadores e o dono vai pagar o salário para cada um. Os últimos que foram chamados já de tarde, eles recebem um valor correspondente a um dia de serviço. Aí, os que chegaram cedo, vendo que esses que chegaram por último recebeu o valor correspondente a um dia de trabalho, eles já pensam, né, e falam, olha, já sei, vou receber mais, né, porque se eu comecei cedo e esse começou agora e recebeu isso, então eu vou ganhar muito mais. E aí o senhor da vinha começa a pagar todos da mesma forma, a mesma quantia. Até que chega nos primeiros que começaram a trabalhar e eles recebem a mesma quantidade dos últimos. E aí esses homens ficam zangados com esse homem, com o dono da vinha, ficam chateados. E falam, não, mas você deveria pagar a gente mais. Só que o senhor da vinha lembra eles, mas você lembra que de manhã eu acertei com vocês um valor? Por que agora vocês estão querendo mais? Eu tô dando o que é justo. E aí, o versículo 15 tem uma frase muito interessante que fala assim: ou é mal ao teu olho porque eu sou bom?
Então o Senhor da vinha olha para aqueles homens e fala: vocês acham que eu sou mau por eu ser bom? Então a mente humana faz, infelizmente, por conta do pecado, faz a inversão de ver o mal naquilo que é bom, inversão de valores, inversão de quem é Deus, né? A nossa mente, infelizmente, fica mudando a característica de Deus, porque esse texto aqui é uma história, mas que está ilustrando a maneira que Deus age na vida, a maneira que Deus age com os seus trabalhadores. Então nós que somos trabalhadores do Senhor, às vezes ficamos chateados por verem pessoas que acabou de chegar na caminhada cristã, acabou de se converter e às vezes ela tem tido algumas oportunidades ou algumas bênçãos que nós que estamos há mais tempo nós não temos. E isso gera um desagrado para com Deus. Porque fala: Deus, como isso pode acontecer? Eu que estou aqui há tanto tempo e tal, o Senhor está abençoando mais fulano do que a mim, ou o Senhor está dando mais oportunidades a esse que acabou de chegar do que eu, que estou aqui há muito tempo, né? E aí a gente começa a achar maldade em Deus, só que isso é um problema, porque Deus, ele é sempre bom. A grande questão que a gente esquece, e aí por isso que no início eu falei que a dinâmica do reino de Deus é diferente da nossa, é que Deus, ele não trabalha por méritos. Ele é gracioso e bondoso. Ele nos dá, ele nos abençoa sempre, não por alguma coisa boa que a gente faça, mas porque ele é bom. E ele sendo bom e sendo esse Deus perdoador, esse Deus de grande misericórdia, nós devemos servi-lo como uma resposta do que ele já fez por nós e não para recebermos alguma coisa, porque nosso Deus, ele não, obviamente, não se deixa ser persuadido pela nossa performance, nem entrar num sistema de barganha. Você fez isso, aquilo, outro, então eu vou te dar tal coisa. Não é isso. Nós servimos e obedecemos ao nosso Deus por amor, por admiração, por alegria a esse Deus. Então Deus, ele trabalha nas nossas vidas, muitas vezes quando nós temos esse comportamento que é, infelizmente, pecaminoso, de reclamar com Deus algumas coisas. E aí eu tô usando um comentário bíblico do Spurgeon, e aí ele fala uma coisa aqui muito interessante no final dessa parábola, né, sobre esses homens, né? Deixa eu ver se é aqui. Diz assim: alguns dos últimos serão os primeiros. E é uma referência ao versículo 16, que diz assim: assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aí há muitos comentários a respeito, mas aqui Spurgeon diz o seguinte: alguns dos últimos serão os primeiros, pois a graça abundante é vista em sua breve hora de trabalho. Mas alguns dos primeiros serão os últimos, pois nem sempre são diligentes ao longo do seu dia mais longo, e assim ficam para trás na corrida. E suas noções sobre a lei os conduzem muito para trás daqueles que foram chamados mais tarde na vida, mas que são mais bem instruídos nos princípios da graça divina. E aí Spurgeon, ele traz esse comentário e fala outras coisas anteriores, de que há algumas pessoas que chegam na caminhada cristã mais tarde do que eu e você, e a pessoa às vezes não vai ter uma caminhada cristã tão extensa, às vezes eles receberão muito mais galardões e bênçãos de ter mais de Deus, experiência com Deus e outras bênçãos. Não é por mérito, mas é porque essas pessoas talvez foram mais fiéis, talvez elas buscaram mais ardentemente ao Senhor, sem querer receber coisas em troca. Talvez eles tinham um coração mais piedoso, que amava a Deus e não trabalhava em função de receber algo, mas trabalhavam porque primeiro eles entenderam a profundidade do amor de Deus para com eles. Então eles responderam graciosamente a esse Deus. E aí Deus se revela mais a eles. E talvez aqueles que começaram a caminhada até boa, ao longo dos anos têm desanimado. Ao longo dos anos têm perdido aquele vigor de servir ao Senhor, de seguir ao Senhor. Está desanimado com a fé,
desanimado com a igreja, desanimado porque já serve há muito tempo, acha que não tem mais, sei lá, já tá velho. Então, às vezes a pessoa desanima na caminhada. E uma vez eu escutei alguém falando uma coisa muito interessante. A pessoa disse o seguinte: o que importa não é como nós começamos a nossa caminhada com Deus, mas como nós terminamos. É claro que como nós começamos importa sim, mas a pessoa estava querendo dizer sobre a fidelidade, a nossa fidelidade e a nossa constância diante de Deus durante todos os anos. Porque isso conta. Lembra de Paulo? Paulo, quando ele já está perto de ser morto, ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Então, Paulo, ele teve um encontro com Jesus e nós vemos ao longo da vida dele uma progressão em maturidade, um aprendizado naquilo que Deus trazia para ele. Ele teve crescimento, ele teve maturidade, amadurecimento, ele foi muito usado por Deus, ele se gastou e deixou-se ser gastado no serviço de Deus, e ele terminou a vida dele continuando sendo fiel a esse Deus, continuando servindo a esse Deus. Então, muitos primeiros serão os últimos, porque às vezes esses primeiros que começaram a carreira cristã primeiro, em determinado momento desanima, para de seguir a Deus, para de obedecer a Deus como deveria, acha que já fez muito, começa a se orgulhar por aquilo que já fez, e aí essa pessoa acabará sofrendo algum problema, ela com relação a Deus, talvez algum castigo, talvez alguma disciplina de Deus para com ela, por conta disso. Já outros que começaram mais tarde, mas estão fiéis, estão firmes, terão recompensas pela sua fidelidade, seu compromisso com Deus. Então esse texto aqui ele é muito interessante, fala muito conosco, que às vezes a gente serve a Deus e a gente quer ser honrado, a gente quer receber coisas maiores do que outros, às vezes a gente se compara, a comparação é um problema muito sério dentro da igreja, a comparação, eu sou melhor que fulano, eu oro mais, eu jejuo mais, eu busco mais a presença de Deus, eu estudo mais a Bíblia, então a gente vai se orgulhando daquilo que a gente é, né? Eu me orgulho por ser tão santo, e aí a gente acaba se comparando, e a comparação é a pior coisa que a gente pode fazer, e aí a gente se decepciona com Deus, com as pessoas, a gente se desanima na caminhada, a gente acha que a gente fez muito e ganhou pouco, eu fiz isso, fiz aquilo, fui tão fiel a Deus e tal, e Deus não me deu o que eu queria. Então aí já tem um problema, porque a pessoa está servindo a Deus não como como um fim em si, mas como um meio para atingir algo, e aí a pessoa já está em pecado. Toda vez que a gente serve a Deus, toda vez que a gente obedece a Deus para ganharmos algo de Deus, a gente já está em pecado. Porque a gente deveria servir e obedecer a Deus como um fim em si mesmo, porque a gente foi amado por Deus, porque a gente foi perdoado por Deus e porque de graça nós recebemos essa bênção, e aí nós entregamos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então essa parábola é muito interessante. E aí o texto continua, vai falar sobre que Jesus prediz a sua morte. Então, mais uma vez, pela quarta vez, Jesus diz aqui no livro de Mateus que ele está caminhando para Jerusalém, que ele vai ser entregue nas mãos de homens pecadores, ele será condenado, será crucificado, mas vai ressuscitar. Então Jesus expõe ali a sua paixão, porque Jesus veio para isso, para morrer, para que os nossos pecados fossem perdoados. E aí a mãe de João e Tiago e João, ela chama Jesus, né? Quer dizer, tava todo mundo ali, né? Os discípulos e tal, e ela fala para Jesus: ô Jesus, eu queria te fazer um pedido. E aí Jesus fala: então, diga e tal. Aí ela fala assim: olha, eu queria pedir que um dos meus filhos no reino eterno, um ficasse do seu lado direito, outro ficasse do seu lado esquerdo, porque isso significava um local de importância, um local de destaque no reino de Deus. Então ela pede para Jesus, para eles serem como se fossem assim, os primeiros ministros no reino celestial, né? E aí Jesus diz: não sabeis o que pedis. Fala para ela, né? Pois vós podeis beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado, né? Então você quer receber isso, mas seus filhos... Jesus, na realidade, vira-se para João e Tiago para responder, porque
ela foi ali um meio para falar isso que já estava no coração desses discípulos. E aí Jesus pergunta para eles: vocês estão dispostos a passar pelo batismo que eu vou passar e beber o cálice que eu vou beber? Que era sofrimento, que era uma vida de total obediência ao Pai. E isso até as últimas consequências, né? Então Jesus pergunta: mas vocês estão dispostos a isso? E aí disseram eles: podemos. E Jesus, versículo 23 fala: e disse-lhes ele, Jesus, né? Na verdade, bebereis do meu cálice e sereis batizado com o batismo que sou batizado. Então, de verdade, os discípulos iriam passar sim, pela mesma luta e pelo mesmo sofrimento que Jesus, como todo cristão fiel passa pelo sofrimento. Por que o sofrimento? O sofrimento primeiro da autonegação, de tomar a sua cruz, de seguir a Jesus com fidelidade. Isso vai causar tanto lutas internas, porque aí é a carne lutando com o espírito, as obras da carne querendo surgir, e aí você dando lugar e vivendo com o espírito, para o espírito, então o fruto do espírito, amor, bondade, benignidade e tudo mais. E também sofrimentos externos, porque assim como Jesus foi odiado, os cristãos verdadeiros também são odiados, desprezados e muitos até mortos. E João e Tiago sofreram martírio, eles foram mortos também. Mas Jesus continua: mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai tem preparado. Então Jesus fala: olha, esse pedido aí eu não posso realizar. Deus Pai já tem proposto em seu coração o que será feito ali. E aí os outros discípulos também ficam chateados com isso. E repreende eles por conta disso, porque eles também tinham esse coração orgulhoso de querer ocupar uma boa posição no reino de Deus. Só que, mais uma vez, lembra a dinâmica da nossa mente? Às vezes a gente acha que o reino de Deus é similar aos reinos da terra, onde a gente quer ser honrado, onde a gente acha que, a depender da nossa performance, ou a depender de como nós agimos para com Deus, as coisas são manipuláveis e a gente recebe honras e posições e galardões e bênçãos. Então, assim, isso é uma furada, porque Jesus, Deus, não se deixa ser enganado, obviamente. E aí eles também ficam com raiva naquela situação, porque eles também queriam ser honrados. E aí Jesus explica a dinâmica do reino de Deus, que é diferente da nossa dinâmica. Versículo 26. Não será assim entre vós. Não é por esforço e mérito. Não é por sei lá, esforço mesmo humano que a gente consegue as coisas. Mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja o serviçal. E qualquer entre vós que quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Então a dinâmica do reino é diferente. Se você quer ser grande, você vai ter que ser humilhado. Você vai ter que passar pelo processo da humilhação e de ser humilde. E o que Jesus veio na terra? Ele sempre veio servir. Jesus, ele serve com amor as pessoas. Mais pra frente nós vamos ver Jesus ali na ceia, a última ceia com os discípulos, ele lava os pés dos discípulos e falou: fazei o mesmo. Esse serviço é um serviço de amor, é um serviço de obediência primeiro ao nosso Deus, mas é uma valorização do ser humano. Quem é o ser humano? Todo ser humano é a imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, essa imagem, essa semelhança está deturpada com o pecado, mas tem o seu valor. E nós precisamos servir uns aos outros. Servir não é fazer a coisa que a pessoa quer e só agradar a pessoa. Servir é encaminhá-la para a verdade de Deus. Às vezes vai ofender, às vezes pode ser que machuque de certo modo, mas em amor, em graça, nós precisamos servir as pessoas mostrando para ela Cristo Jesus. Esse é o serviço, né? Mostrar Cristo Jesus. E aí o serviço, esse é o foco do serviço, mas o serviço pode ser muito, levando a mensagem de Deus, servindo uns aos outros, compartilhando aquilo que nós temos. Então Jesus disse: olha, se você quer ser grande, seja servo, seja servo. E servo não está preocupado com o horário que vai servir, não está preocupado se vai ganhar alguma recompensa por servir, não está preocupado se está sendo visto pelas pessoas por estar servindo.
ele está somente preocupado em fazer a vontade do Pai. Então Deus, de repente, te direciona para alguma coisa e você tem que fazer em obediência e fidelidade a esse Deus, independente de recompensas e independente se alguém está te vendo, né? Porque isso também acaba sendo a nossa luta contra o orgulho. Então Jesus, ele traz o ser humano para a realidade, traz o ser humano para a sobriedade, para o serviço ao Senhor. E o texto termina falando sobre Jesus que cura 2 cegos de Jericó. Então Jesus, ele passa ali por Jericó e 2 cegos ouvem que Jesus está passando e eles fazem uma coisa que nós precisamos fazer. Eles falam assim, ó: eis que 2 cegos assentados junto ao caminho, ouvindo que Jesus passava, clamaram dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Nós precisamos clamar ao Senhor por misericórdia. E Jesus veio, curou, perdoou os pecados daqueles homens e deu a eles uma nova visão, não apenas a visão física que eles receberam, mas a visão agora da eternidade do reino de Deus. Então, um texto assim fantástico, vale a pena demais você se debruçar na leitura e no estudo, que Deus possa abençoar a sua vida e que Deus nos ajude a sermos servos humildes, servos obedientes, servos que amam a esse Deus que é extraordinário, um Deus maravilhoso. Lembrando, a dinâmica do reino de Deus é totalmente diferente da nossa. Então nós precisamos compreender, aceitar e amar a dinâmica de Deus e da sua palavra, para que nós possamos viver a partir do reino de Deus e não do reino da terra. Que Deus abençoe muito sua vida. Muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Muito obrigada mesmo. Curta, compartilha, se inscreve no canal e leia a Bíblia. Um forte abraço, até a próxima.